Vamos lá, hoje eu Será que Deus está dentro da igreja? A gente vai desenrolar na história o clamor de Deus para cada um da gente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Amém? Vamos lá, aqui está falando de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, verso 2: Arrependam-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o que foi proferido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui está fazendo alusão ao que Isaías disse, em Isaías 40, versículo 3. E eu fiquei pensando o que Deus está clamando, como que ele está clamando no deserto, e o porquê que Deus iria clamar no deserto. Aqui, no último livro aqui, no último livro aqui do Antigo Testamento, do livro de Malaquias, até o Novo Testamento, tem um período de silêncio de Deus por 400 anos. Imagina esse período, Deus ele fica em silêncio. E essa voz, quem é essa voz que tem que clamar no deserto? E agora aparece aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, é a voz de João Batista clamando no deserto, é a voz de Deus, é Deus clamando no deserto. E o que me veio à mente, por que João Batista não estava participando do... Porque João Batista era filho de quem? De quem que João Batista era filho? Zacarias e de Isabel. Zacarias era o quê? Era um sacerdote. E por que João Batista não entrou na escala do templo? João Batista não entrou na escala do templo. Era para ele entrar, o pai dele era sacerdote. E João Batista não entra. E a voz de João Batista é a proclamação da voz de Deus no deserto. E eu fiquei pensando, por que João Batista não entrou na escala do templo? Você tem um contraste aqui. A roupa de João Batista era pelo de camelo, o alimento era diferente, era mel e gafanhoto. As roupas e a comida do sacerdote, dos sumos sacerdotes, eram diferentes. Aquelas roupas bonitas, eram ervas amargas. É um contraste de um sacerdote clamando no deserto e agora um contraste à situação da igreja quando Jesus veio. Eu quero que vocês, fazendo favor, abram o livro de Lucas. Vai trazer uma luz para mim e para você o porquê que João Batista não entra na escala do templo. Porque ele é a voz de Deus clamando no deserto. Lucas capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Lucas capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim, Lucas, a pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, e Tracones, Elisânias, tetrarca Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando, batizando, arrependimento para a remissão de pecados. O que está acontecendo nesse contexto? Por que João Batista é a voz de Deus clamando no deserto? Por que Deus, depois de um silêncio de 400 anos,
de intervalo do Antigo e do Novo Testamento, Deus ele aparece no deserto. Deus era para aparecer no templo. Deus era para aparecer para o povo ali no templo, onde os judeus se reuniam ali, aquele grupo religioso. E por que Deus não aparece no templo? Aparece fora, a voz que clama no deserto, arrependimento, salvação. Quero ler para você aqui o que significa esse Lucas capítulo 3, versículo 1 e versículo 3. Aqui é uma folha de pagamento. Aqui fala de Tibério César, ele estava aqui falando de uma folha de pagamento que era dos seus liderados. E nessa folha de pagamento de liderados estavam aqui Anás e Caifás. Nunca existiu na história 2 sumos sacerdotes. Nunca existiu. Olha a aberração teológica que esses dois fizeram. Jesus chama esses dois aqui, Anás e Caifás, de cobras, de víboras, gente da pior espécie, profanando o templo de Deus. Eu não sei se você sabia, mas Jesus, ele quebrou o templo 2 vezes. Ele quebrou uma no início do seu ministério e no final. Jesus, ele nunca compactuou com isso aqui. Por isso que a Shekinah, que a glória de Deus, não aparece mais ali no Santo dos Santos, porque o templo está tudo corrompido. Essa aberração teológica de Anás e Caifás. Anás, eu vou fazer um contexto. Anás, ele fora sumo sacerdote 15 anos de Israel. E o sumo sacerdote, ele era tanto um líder religioso, como um líder político também. Então, por que ele aparece nessa folha de pagamento de Tibério César? Porque era mais fácil conter as rebeliões, você pagando um alto valor para esses líderes, do que colocando um exército na rua, na estrada, para conter as rebeliões. Era muito mais. Mas só que esse Anás aqui, que Jesus fala que ele é cobra, que ele é víbora, que ele é gente da pior espécie, ele foi sumo sacerdote 15 anos. E ele tinha que sair. Ele foi chamado para sair. E o que acontece, né? No nosso tempo também tem hoje, né? Na politicagem. Você está aqui o pai, aí entra o filho, aí entra outro filho e entra outro filho. Anás tinha 5 filhos e uma filha mulher. Ele colocou todos os filhos na sua sequência, mas todos sendo contestados, tanto internamente como fora. Não tinha estrutura. E ele tinha uma filha. Só uma filha Anás tinha. E Anás, aquele cara safo, ele fez um casamento com Caifás. Caifás era genro de Anás. Então os dois, Jesus chama eles de víboras, eles fazem essa aberração teológica. Eles inauguram ali os sumos sacerdotes. Não existe sumos sacerdote, existe um só. Eles quebram toda a teologia. O que Deus falou para Moisés não foi plano de Moisés, a tenda da congregação, a arca da aliança, os móveis, tudo por centímetros, milímetros. Não é uma ideia humana, é a ideia de Deus. E eles quebram, eles desestruturam tudo o templo. É por isso que Deus, em séculos antes, fez essa profecia da voz que clamaria no deserto, que João Batista é a voz de Deus no deserto. Ele está buscando, arrependa-se, o reino de Deus está perto. Eu quero também colocar um contexto aqui. Eu acho que vocês perceberam a situação do templo na época de Jesus, ou a situação do templo e da igreja antes de Jesus. E antes de abrir Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, é Jesus que fala. Talvez aqui eu vou falar algumas coisas, mas não fique bravo comigo. Fique bravo com Jesus, porque Jesus que disse. Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eu vou segurar um pouco aqui. Você viu todas as falhas que eles tiveram, sumos sacerdotes, Jesus quebra o templo, mas eu fico uma pergunta para mim e para você. Com todas as falhas, com todas as debilidades da igreja, com todas as faltas, Jesus deixou de ir à igreja? É uma pergunta. Jesus deixou de ir? O Filho de Deus, ele sabia que tudo estava corrompido, ele deixou de ir?
Não. Aos 12 anos ele foi a primeira vez ao templo, como qualquer israelita ia. Jesus nunca deixou de ler a Torá, de pregar a Bíblia pelas debilidades da igreja. E às vezes a gente é tentado a sair das nossas igrejas, e talvez alguns tenham razão. Eu não tiro a razão de ninguém, mas talvez alguns tenham. Mas isso, eu quero falar duas coisas com vocês. Isso que acontece. Hoje a igreja que mais cresce hoje é a igreja dos desigrejados. São pessoas que estiveram um dia aqui nesse templo, que hoje não estão mais em nenhum templo. Eu não estou falando de mudar de bairro, mudar de igreja, que tudo bem. Você tem que frequentar a igreja que é mais perto da sua casa. O espírito de profecia diz isso. É mais perto, é mais fácil. Mas aqueles que deixaram de ir à igreja, talvez a pessoa está magoada, eu entendo com toda razão, pela debilidade da igreja, algumas coisas não estão se encaixando, mas isso não é desculpa para mim e para você nunca mais a gente deixar de acreditar em Deus ou pisar no templo. Porque Jesus, ele ia ao templo, estava tudo corrompido. O Filho de Deus vendo todas aquelas mazelas, aquelas coisas erradas, e ele ia lá, ele pregava, profeta Isaías, lia o livro, abria a Torá. Eu quero que vocês abram sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. A gente viu, aqui eu vou, só para contextualizar aqui, a gente viu Deus inaugurando o Novo Testamento fora do templo. João Batista era representado, era a voz que clamava no deserto. E a gente vê, é a última igreja que a gente está falando. Até tem uma licença poética para esse verso que eu vou falar para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Tem uma licença poética de falar que Deus aqui está falando na porta do seu coração e está tudo certo. Mas não fique bravo comigo, que Deus está falando para a última igreja. Essa igreja de Laodiceia. Deus apresenta de novo ele fora da igreja, e ele está batendo na porta. Ó. Jesus está lá fora e ele está batendo. E acaba todo o contexto com um silêncio. Não sabe se alguém abriu a porta ou não abriu. Fica um silêncio. E aí? O que vamos fazer diante desse cenário que nos apresenta? Jesus está batendo a porta da igreja. Muitas vezes estamos celebrando. Talvez Cristo não esteja presente. Cristo está lá fora. Vou dar um exemplo para você. A mesma coisa, a gente está batendo um parabéns, um aniversário, e o aniversariante está lá fora. Ele fala: o que vocês estão fazendo aí? A gente está celebrando hoje, é sábado. Posso entrar? Aí ele fala: não pode não. Por que a gente fala que Cristo não pode entrar? Porque quando Cristo lidera, quando eu não lidero, aí as coisas mudam. Quando Cristo lidera, as coisas mudam. E a gente, às vezes, por muitos anos, a gente não quer mudar. Porque quando Cristo entra, ele lidera. Não vai ser eu que vou falar para você fazer isso, fazer aquilo, e está certo, errado aquilo, não está. Por quê? Porque primeiro Cristo tem que liderar o seu coração. Aí ele muda o estilo de vida, aí ele muda a sua vestimenta, aí ele muda o seu cardápio, aí ele muda o seu modo de pensar e de agir. Quando Cristo entra, ele muda essas coisas, a estrutura. E não estando, a gente não tem raiz espiritual para querer essa mudança. Você acha que Paulo, você acha que Estevão, você acha que os discípulos tinham casa própria? Você acha que tinha briga em partilhas de bem? Quem vai ficar com o quê? Com o carro, com a casa? Você acha que o pensamento deles era esse, terreno? Não tinha nada disso, não. O apóstolo Paulo fala que morrer era lucro em Cristo. O que eu e você estamos fazendo? Hoje o meu apelo final
Jesus Esse ele é do disse, Face, tá no quem celular da crê em Luana. Marcos 16, versículo 16. Eu não conheço a vida de todo mundo, eu vou ser bem sincero. Eu tô Eu não no sei YouTube. quem é membro batizado, quem não é, quem está Tá o precisando link se no grupo. rebatizar, eu não O sei. áudio tá normal. Diante de Deus. Mas eu quero fazer um apelo com você. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem pode ler para mim? Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém. Esse é o apelo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. João clamando o arrependimento no deserto. Eu quero fazer um apelo para você que não é batizado. Ou você está pensando de um novo rebatismo, se você andou longe dos caminhos do Senhor. Eu não sei qual é a sua vida. Eu quero fazer um apelo para você. Se você puder vir aqui na frente, a gente vai orar, a gente vai... Tem uma equipe aqui estruturada, tem pessoas aqui qualificadas para instruir você. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O que te impede hoje? Deixa o poder do Espírito Santo falar com você. O que está te impedindo hoje? É uma roupa nova? É um sapato? O que está acontecendo? O dia que eu fui me batizar, eu não tinha uma calça legal, eu não tinha um sapato legal, e eu queria me batizar com uma calça legalzinha, com um tênis, com um sapato legal, eu achava bonito. E eu não tinha condição de comprar um sapato para me batizar, pensa na minha situação. E eu falei para um amigo meu, eu quero me batizar, mas eu não tenho um sapato porque eu quero ir bonito para a igreja, eu quero ir chique, só com um sapato só. A calça eu peguei do meu pai, que já faleceu e está tudo certo. Mas eu queria, ele falou, Ricardo, minha mãe está lá no centro, eu vou falar para ela comprar um sapato lá. Ele não me deu, mas eu vou falar para ela comprar um sapato, eu vou te emprestar, você vai lá, se batiza e depois você devolve. Falei, glória a Deus. Você está entendendo? O que hoje te impede? Talvez é o trabalho, é o serviço. Deixa eu contar uma coisa para vocês também, testemunho de trabalho. Aqui na empresa chamaram a gente para assinar o contrato no sábado. Eu falei, eu não posso assinar o contrato no sábado. Aí o cara me mandou mensagem e falou, Ricardo, você tem que vir. Não vou. Por quê? Porque eu comecei a explicar para ele a situação. E se eu falei, foi Deus que me trouxe. Se ele quiser me mandar embora, ele vai mandar. No outro dia eu assino. E demorou eles me mandar o contrato. Falei, eles azedaram comigo, não vai. Não vai. Aí foi certo dia, aí chegou lá o papel, eu assinei. Então, são escolhas da vida. Eu não digo isso por mérito, nossa, que a gente vai ser salvo por causa disso, não. Mas a nossa caminhada é por degraus. É exercício de fé. É esse músculo que vai soltando e a gente vai caminhando. Ricardo, você erra. É lógico que eu erro. Eu sou o que mais erro. Não tem como. Ah, Ricardo, mas eu tenho medo de me batizar. Eu tenho medo de se entregar a Jesus, porque eu tenho medo de cair. Você aperta a minha mão, porque a gente vai cair. A gente vai errar. Mas a gente tem que estar ciente que a gente está com Jesus, a gente está procurando melhorar. E isso não é querer se esconder atrás da Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente se esconde atrás da Bíblia. A gente não está se escondendo. A gente derrama a nossa alma perante Cristo e fala, Senhor, eu não consigo. E se eu errar, me ajuda a levantar. É esse o apelo hoje. A gente vai escutar uma música. Se aqueles que quiserem se chegar à frente, a gente vai fazer uma oração. A gente vai ajudar. Amém. 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 Eu convido a toda a igreja a ficar de pé, se a gente puder chegar mais perto. Agradecer pela decisão do Giovanni e da sua esposa. Sonhei que amanhã do juízo rompeu ao tocar do clarim. Sonhei que as nações junto ao trono reunidas estavam, enfim. Anjo glorioso descendo, se pondo em terra e o mar, a mão para o céu apontando, jurando.
E aqueles que puderem, vamos nos dar as mãos, de mãos unidas. Vamos pedir força para Jesus, que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Dá a mão da perna, Senhor. Amém, Jesus. Aqueles que puderem curvar a fronte. Senhor, obrigado, Pai, pelas decisões que foram tomadas aqui, Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo atuou, Senhor. Obrigado porque aqui tem corações sinceros, Pai. A gente sabe que somos imperfeitos, Senhor. Temos nossas falhas, temos nossos erros. A gente vai cair, Pai, a gente vai levantar, Senhor. Que cada um que esteja aqui, Pai, que a gente possa fazer um compromisso, Pai, com nós mesmos, Senhor, com nossos irmãos, Pai, de dar as mãos, Senhor. Dar uma palavra àquele que está desanimado, àqueles que está triste, Senhor. Se por algum motivo, Pai, você não tem, alguma pessoa não tem motivo para sorrir ou para cantar, está desanimada, Senhor, anime, Senhor. O Espírito Santo possa atuar no nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.